Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar algo que Deus tem falado ao meu coração. Em Êxodo 3:1 diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou a dizer: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Amém? Esse texto me chamou muita atenção, porque muitas vezes nós estamos como Moisés. Moisés aqui, ele simplesmente queria viver a vida dele. Ele queria esconder o passado, ele queria que o passado não existisse mais. Ele era hebreu, os hebreus estavam escravizados no Egito, só que Moisés, ele cresceu criado pela filha de Faraó. Então Moisés, ele tinha uma criação egípcia. Um dia ele viu um egípcio maltratando um hebreu que não tinha como se defender. E aí o que ele fez? Ele matou o egípcio. Faraó ficou sabendo e perseguiu Moisés. Então Moisés o que fez? Fugiu para o deserto. Fugiu, talvez numa tentativa de se esconder, de apagar o seu passado e só de viver a sua vida. Talvez hoje você esteja nessa situação, querendo apagar o passado e só viver a sua vida, sabe? Cheio de ressentimento, cheio de dúvida, cheio de rancor no seu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor conhecia Moisés. Moisés talvez não tivesse revelado para ninguém naquele deserto a sua verdadeira origem. Mas quando Deus aparece para ele naquela sarça, Deus diz: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o que Moisés fez nesse exato momento? Ele cobriu o seu rosto porque ele temeu, ele teve medo de Deus nesse momento. E eu quero falar um pouquinho para vocês a diferença entre o medo e o temor. Nós não devemos ter medo de Deus, porque o medo, ele faz com que a gente se esconda. Moisés estava fugindo naquele deserto. E quando Deus se revelou a ele, quando Deus mostrou que conhecia ele, o que ele fez? Cobriu o rosto. Ele estava com medo. O medo faz com que a gente se esconda. Adão, lá no Éden, quando ele pecou e o Senhor foi na viração do dia ter um encontro com ele, como Deus fazia todos os dias na viração do dia. O que Adão fez? Ele disse: Eu tive medo e me escondi. Porque o medo, ele faz com que a gente se esconda do Senhor. Mas Deus nunca quis que a gente ficasse longe da presença dele. Tanto é que quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? A hora que ele entregou o Espírito, o véu do templo que separava as pessoas da presença de Deus, ele foi rasgado de alto a baixo. Porque Deus quer restaurar a sua comunhão com o homem. Tanto que enviou Jesus Cristo para pagar o preço de sangue pelos nossos pecados, somente para nos ter de volta, amém? Então Deus quer ter comunhão com você, mas você não pode ter medo de Deus. O medo faz com que você se esconda dele. Você precisa ter temor. Ah, Renatinha, mas temor e medo não é a mesma coisa? Não. O medo é aquele pavor que faz você se esconder. E o temor, ele tem a ver com respeito, com reverência e tem a ver com obediência também. Eu me recordo de uma situação quando eu era criança. Eu era uma criança bem arteira e muitas vezes o meu pai precisava me corrigir.
Mas eu me lembro de uma determinada situação que o meu pai não me corrigiu com uma palmada. Ele simplesmente ficou muito entristecido e os olhos dele lacrimejaram. E ao ver meu pai quase chorando, aquilo para mim foi muito pior do que uma palmada. Por quê? Porque eu amo meu pai e eu não quero entristecer o coração dele. Isso é o temor. Quando nós temos essa reverência, esse profundo respeito por Deus, a gente não quer entristecer o coração dele. Esse é o temor. O temor não faz com que você se esconda de Deus. Pelo contrário, ele faz com que você se arrependa das atitudes erradas e chegue mais perto do Senhor. Foi isso que Davi fez. Davi se arrependeu e ele clama: Senhor, não retires de mim o teu espírito, porque Davi não queria perder a comunhão com o Senhor. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Em Hebreus 4,16 diz: Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Quando estamos com o Senhor, Ele vem ao nosso encontro e nos socorre, amém? Então chegue com confiança na presença de Deus. 2 Timóteo 1,7 diz: Porque Deus não nos concedeu o espírito de covardia, tem outras traduções que falam medo. Ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o que o Senhor derrama sobre a sua vida não é o medo, é o amor, é o equilíbrio, é o poder do Espírito Santo. E no Salmo 111:10 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus preceitos demonstram bom senso. Então, se você quer ser sábio, aproxime-se do Senhor com temor e não com medo. Amém? Deus te abençoe. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo e já deixado o seu curtir aqui embaixo. Agora é só se inscrever no nosso canal, ativar as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui. E você também pode compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos para que eles também recebam essa palavra. Deus te abençoe.